Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 168. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Tá fazendo frio, né? Tá vendo aqui? Tô de blusa de frio, o frio já chegou, né? Estamos na época dele e o que tá chegando é aquilo que estávamos aí esperando há muito tempo. Ficamos aí esperando, o filme tá chegando, o trailer não sai, e essa semana, até que enfim, saiu o trailer de Superman. E é esse o assunto principal, lógico, do programa de hoje. Hoje o Bernardo não está, né? Ele teve aí um contratempo, tá aí fazendo a sua conclusão de curso, o seu TCC, né? E por isso que ele não vai participar desse programa de hoje. Hoje, então, é só comigo para falar aí de Superman. E também, no final do programa, vamos dar aí uma palhinha, falar rapidinho de Coração de Ferro, que também teve o seu lançamento na Marvel esta semana. Tem algumas coisinhas que eu quero falar sobre o Coração de Ferro, mas lógico, o programa vai ser completamente DC hoje, né? Então, hoje a galera da DC que estava aí com saudade de ter um programa completamente da DC vai matar a saudade hoje, porque vamos falar de um dos heróis mais famosos do mundo, né? Tá ali nas cabeças ali quando se sai para perguntar qual é o super-herói que as pessoas conhecem, é um dos primeiros a ser dito que é o Superman, é o nome do Superman. O que vamos fazer? Eu não vou rodar o trailer do Superman. Por quê? Porque no primeiro trailer do Superman a gente teve problemas com direitos autorais, tivemos que fazer algumas mudanças, né, no YouTube, e por isso deu um trabalhinho enorme na época, tá? Então, deu um trabalhinho? Não, um trabalhão, né? Mas o episódio tá aí no YouTube ainda, né? Mas eu não quero ter esse trabalho de novo, então eu vou colocar sem som e vou colocar alguns momentos só do trailer, né? Que tem quase 3 minutos, né? A galera que tava aí comentando, querendo o trailer do Superman, quase 3 minutos de trailer aí que o James Gunn soltou pra agraciar aos fãs de Superman, aos fãs de super-heróis. Com certeza tá todo mundo muito contente com isso que aconteceu na última quarta-feira. Eu vou jogar para você que está vendo aí no YouTube, então vai ver só alguns momentos do trailer, né? Frames, vamos dizer assim, do trailer, e eu vou estar comentando em cima deles. Mas antes da gente começar a falar sobre o trailer do Superman, um aviso, vamos dizer, avisos paroquiais para essa semana que está começando agora. Vamos ter uma semana um pouquinho diferente aqui no Rádio Nerd. Na verdade, a gente já teve semanas bastante movimentadas, na época do Oscar principalmente, sempre tem episódios a mais durante a semana, e essa semana não vai ser diferente. Essa semana vamos ter aí episódios a mais do Rádio Nerd no meio da semana, porque lançou neste final de semana, que estamos aqui apresentando o Rádio Nerd, lançou o filme Missão Impossível, que é aí, segundo informações, até do próprio Tom Cruise, né, que é o último Missão Impossível que ele vai fazer. Não foi no ano passado, né? Foi no ano passado, fizemos a primeira parte, fizemos o episódio falando da primeira parte, então você não vai encontrar no YouTube, mas para você que está ouvindo nos aplicativos de áudio, pode voltar lá na temporada 3, eu só não vou lembrar o episódio ao certo, mas tem lá na temporada do ano passado um episódio só de Missão Impossível.
esse ano, Missão Impossível lançou essa semana, abrindo aí, estamos no meio, começando a alta temporada de grandes filmes, das grandes estreias. Então, vamos ter no meio da semana, mais precisamente na quarta-feira ou quinta-feira, mais precisamente na quinta-feira, vamos ter um episódio para comentar sobre Missão Impossível, né? Na quinta-feira vai estar já no ar, tanto no YouTube, tanto no aplicativo de áudio. Talvez aí na quarta-feira à noite você já vai ter também aí nas plataformas esse episódio especial comentando aí sobre Missão Impossível parte 2, né? E no próximo final de semana, aí sim, no domingo, vamos ter o episódio do Rádio Nerd e vamos falar de Lilo e Stitch, que é o filme que a Disney está esperando fazer aí bilhões. É um filme que a Disney e os fãs também esperam. Então, para você que é fã de Lilo e Stitch, no próximo final de semana, vamos ter aí o episódio do domingo falando sobre essa estreia da Disney. Se tudo der certo, é claro, né? Vamos estar aí comentando esses dois filmes nessa semana, tá bom? Então, uma semana Rádio Nerd especial, no meio da semana Missão Impossível e no final de semana, no episódio tradicional dos domingos, vamos estar comentando sobre Lilo e Stitch, que é o live action, né, do desenho famoso da Disney. Vamos estar assistindo aí no final de semana e vamos estar comentando. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos comentar sobre o trailer do Superman, que é o que todo mundo quer ver, né? Então vou colocar aqui, aí, deixa eu só ver aqui se está rodando. Aí, já está aparecendo aí a tela do YouTube. E vamos ver aí esse trailer do Superman, o que nos aguarda. Quase 3 minutos de trailer, né? Só vou colocar aqui. Acho que eu vou até deixar assim, desse jeito aí que você tá vendo na... Não vou colocar a tela cheia não, porque pode ser que peguem a gente, né? Aquele negócio, né? Cachorro que é mordido por cobra acaba ficando com medo de tudo, né? Cachorro que é mordido por cobra acaba ficando com medo de linguiça, né? Então vamos lá, vamos falar sobre Superman. 3 minutos de trailer que começa assim, né? Vamos lá? Vou tirar o áudio e a gente vai acompanhar aí o logo da DC. Temos aí a visão de Metrópole. E aí o casal Lois e Clark. E aí o filme ele começa bastante interessante. O filme não, né? O trailer ele começa com uma entrevista, né? Aqui a Lois vai entrevistar o Superman, né? Entrevistar ele. Isso mostra que todo mundo já sabia. A Lois, ela já sabe, então ela vai começar o filme já sabendo que o Clark é o Superman. Então não vamos ter toda aquela introdução do Superman com a Lois descobrindo, né? E aqui ela já sabe. E esse momento aqui, e aí fazendo algumas teorias, é que ela vai estar treinando, eu acredito que ela vai estar treinando ele para uma audiência, por exemplo, no Congresso dos Estados Unidos, tá? Eu ouvi muita gente falando que ela ia fazer uma entrevista com ele para o jornal, né? Mas claro que não, até porque ele tá como Clark, né? Mas eu acredito que ela está treinando ele para uma entrevista nos Estados Unidos, para uma audiência, por exemplo, no Congresso, até porque ela é muito dura com ele e ele responde do mesmo jeito, né? Tem um momento aqui que ele grita com ela, né? E tudo mais. Mas por que o Superman
ele vai estar fazendo uma espécie de treinamento para uma sabatina, vamos dizer assim, no Congresso. Porque a gente vai ver mais à frente que o Superman, ele parou uma guerra, né? E aí, talvez não, com certeza, isso não era o que o governo americano queria, né? Isso aí não era o que o governo americano estava querendo. O governo americano devia estar ganhando alguma coisa por trás, né, dessa guerra. E o Superman foi lá e acabou com a guerra, né? A gente sabe, desde o início, que essa guerra é a Guerra de Borávia. O que é Borávia? Borávia é um país fictício que só se tem nas HQs da DC. A DC, para quem não é muito acostumado a DC ela é diferente da Marvel, né? A Marvel, ela usa as cidades que existem de fato, né? Então, a gente tem o Homem-Aranha em Nova York, né? O Homem-Formiga em São Francisco, né? Já a DC, ela usa cidades fictícias, né? Parece coisa até boba eu tá falando isso, mas tem muita gente que tá caindo de paraquedas agora nesse universo e não tem essa noção, né? Então a DC tem Metrópole, tem Gotham, né? Tem cidades fictícias para que o seu universo compartilhado das HQs, ele aconteça, tá? E aqui nós temos também países fictícios. E esse país, a Borávia, é um país fictício em que estavam em guerra e tudo indica que os Estados Unidos estavam ganhando com essa guerra. De que maneira? Estão ganhando vendendo armas, né? E daqui a pouco a gente vai ter uma noção de que tem alguém por trás ali, ou junto dos Estados Unidos, junto do governo americano, ganhando, vamos dizer assim, dinheiro junto com essa guerra de Borávia. O que vai levar com esse fim da guerra de Borávia pelo Superman, e é aquela guerra onde no primeiro trailer a gente vê aquele garotinho levantando a bandeira. Aqui nesse trailer também que saiu agora, que é o trailer oficial, tem essa mesma imagem. Mas é uma guerra que, com o fim dela, muitas pessoas ficaram descontentes. E é isso que vai levar o plot do filme, na minha opinião. É uma das coisas que vai fazer o Lex Luthor odiar ainda mais o Superman. Porque o ódio do Lex Luthor, se for olhar pelas HQs, né? E eu acho que o James Gunn, ele tá tomando muita, vamos dizer assim, muita inspiração nas HQs. O ódio do Lex Luthor é porque o Superman, ele tem superpoderes e é um alienígena. E o Lex Luthor, ele quer ser o homem superior e não só isso. Ele defende, vamos dizer assim, de uma maneira ou de outra, a raça humana, né? Então, ele despreza um alienígena. E o Superman é o alienígena, é um alienígena, vamos dizer assim, né? Então, por isso que o Lex Luthor, ele tem uma raiva, vamos dizer assim, do Superman, né? E a raiva vai ser maior ainda porque ele vai... o Lex Luthor, juntamente com os Estados Unidos, ele tem um plano para essa guerra em Borávia, que é ganhar dinheiro da sua empresa, a LuxCorp, né? E aí, com o fim dessa guerra, ele também vai perder dinheiro, né? Então aí o trailer fala até a Lois Lane, nesse momento aqui que eu parei o trailer, você pode ver que a Lois Lane fala que ele vem recebendo, o Superman vem recebendo muita crítica. Por quê? Porque com o fim da guerra em Borávia, o Lex Luthor vai fazer o que ele sabe fazer de melhor, de que é inverter a ideia das pessoas de Metrópole. Colocar o Superman como um inimigo e não como um aliado
das pessoas. De que maneira? E aí que vem os vilões desse filme. Tudo indica que os vilões desse filme vão ser aí capangas financiados pelo Lex Luthor para que esses capangas eles não destruam o Superman, mas destruam a reputação do Superman. De que maneira? Destruindo a cidade. Então ele vai mandar os cajus lá e vai ser a mando do Lex Luthor. O Lex Luthor é um grande cientista, além de ser um bilionário, é um grande cientista. Então ele vai fazer esses cajus lutar com o Superman, mas a ideia do Lex Luthor não é vencer o Superman com esses cajus, e sim fazer com que a cidade seja destruída e que a população se volte contra o Superman. E é isso tudo que está falando aí nessa entrevista, né? Aí o cara joga uma lata na cabeça dele, né, do Superman, e ele não pisca dessa vez, né? Que era uma das discussões que se teve no primeiro teaser, que quando jogava a lata, o Superman, ele piscava, mas aqui não tivemos isso, eles cortaram vamos dizer assim, na produção, né? O que é legal, né? Porque o Superman não vai não vai sentir a dor de uma lata batendo na cabeça dele, né? E aí continua, e vamos começar a ver agora a parte militar dos Estados Unidos, né? Parece pela primeira vez aí, né, um dos vilões, vamos dizer assim, do filme, que acredito vai estar trabalhando no governo, talvez o secretário de defesa dos Estados Unidos, né, que vai estar aí trabalhando ali, que é o Rick Flag Jr., né, ele que é vamos dizer assim, o filho daquele Rick Flag que a gente viu lá atrás, lá no filme do Esquadrão Suicida, né? E também na série do Pacificador. Rick Flag Jr., eu acredito, ele vai estar trabalhando junto com o governo americano, talvez, como eu disse, sendo o secretário de governo de defesa dos Estados Unidos e ligado ao Lex Luthor, porque o Lex Luthor ele vai estar com uma espécie de, vamos dizer assim, de apoiador do governo, um apoiador bilionário do governo, principalmente na venda dos seus produtos da sua empresa, e a gente diz aí armas, né? Então aí temos o Rick Flag Jr., né? Sênior, na verdade, né? Temos a continuação aí da entrevista, né? E a gente vê nessa entrevista aí a guerra, né, de Borávia, né? E o Superman terminando a guerra. Ele vai chegar lá, vai acabar com a guerra, né? Vemos. Aí continuamos a entrevista. Aqui o Superman sendo preso. Vamos aqui, aí, melhor assim, paramos aí. Superman aqui. Deixa eu ver aqui que eu acho que a qualidade tá ruim. Ah, agora sim, ó. Tô até... Aí, agora melhorou. Aí temos o Superman sendo preso, né? E falando aqui embaixo, você entrou ilegalmente em um país, a própria Lois Lane falando naquela entrevista que ele tá dando pra Lois Lane, como eu disse, que é um treinamento para ele, talvez, falar no Congresso dos Estados Unidos. E aí ele tá sendo preso, né? Tá sendo preso por causa da destruição da cidade de Metrópole, ou então por causa que tem entrado ilegalmente no país do país lá, né? No país de Borávia. Quase que eu falava Sokovia. Do país de Borávia, né? Então ele tá sendo preso por uma coisa ou outra, né? E aí, vemos aí, né, nesse momento, além do Rick Flag Jr., vemos aí a engenheira e também esse
outro herói, todo de preto, que eu acredito, e muita gente também está acreditando pelo U, pode ser algo ligado ao Ultraman. Talvez não se chame Ultraman no filme, mas possa ter os mesmos poderes do Superman. O Ultraman, ele é criado como se fosse um antídoto, vamos dizer assim, ao Superman. Ele é criado com o DNA do Superman, então ele tem os mesmos poderes do Superman, né? E aí o Superman ele está sendo preso, como eu disse, por uma coisa ou outra, que eu já falei anteriormente. Então aí temos a imagem do Superman preso, a entrevista continua, né? E aí vemos pela primeira vez, nesse trailer, né, lógico, o grande vilão, que é o Lex Luthor. O Lex Luthor, ele é o grande vilão, né, do Superman, vamos dizer assim. E é um vilão, assim, bastante interessante, porque o Lex Luthor, ele não tem poder. Não tem como bater de frente. Se ele for sair na mão, sem nenhum, vamos dizer, preparo com o Superman, ele não duraria nem um segundo, né? Mas é um cara bilionário e altamente inteligente que se prepara sempre para combater o Superman. Então o Lex Luthor, ele é poderoso porque ele usa o cérebro, ele usa a cabeça, ele usa o cérebro para combater o Superman. E aí, vamos comentar que ficou muito bom esse Lex Luthor. O Nicholas Hoult, ele ficou muito bem de Lex Luthor, tá? Tomara, né, que seja... que isso aconteça também no cinema, né, e a gente tenha uma grande atuação, né, mas em todas as atuações que ele aparece como Lex Luthor, ele traz uma, assim, não sei se eu falo se é verdade, não é verdade que eu queria dizer, faz a gente acreditar que esse rapaz realmente tá com muita raiva do Superman, né? E é como é o Lex Luthor. O Lex Luthor, ele tem ódio do Superman, né? Então, ele tá muito bem caracterizado, vamos dizer assim, né? E espero que a atuação seja também muito boa, como a gente tá vendo no trailer, né? Nos dois trailers, né? No teaser e no trailer. Continuando aí a entrevista, aí ele com raiva, e aí se vê a luta com o Caju, né? Obviamente mandado pelo Lex Luthor, né? Assim, é uma das apostas do Lex Luthor, olha aí, o monte de prédio caindo, isso aí vai colocar a população com certeza contra o Superman. O Superman tá destruindo a cidade. Imaginem as pessoas. Então, mesmo ele salvando as pessoas, como mostra esse momento, dele salvando a menininha, a criancinha ali, mas ele destruiu a cidade também ao mesmo tempo. Então, eu acredito que o filme, ele vai ser o Lex Luthor implantando essas armadilhas, né, fazendo com que a cidade odeie o Superman. Aí aparece um outro vilão que também vai ser amando do Lex Luthor, que é o que tem a ver com a guerra, né? Que tem a ver com a guerra ali de Borávia, né? Que é esse vilão que aparece aí, né? Que tá aí segurando o Superman nesse momento aí. É o Machado Boraviano, se eu não me engano, né? Não, é um vilão que não existe nas HQs, pelo menos que eu não me lembre, tá? Então ele vai ser colocado nesse filme para ser ali uma reação de Borávia à invasão do Superman, a invasão do Superman ao seu território. Lógico que
uniforme aí, que tá batendo de frente com o Superman, obviamente, né, ele foi ali feito pela indústrias do Lex Luthor, né? Um país como Borávia não ia ter esse poder todo de fazer um uniforme poderoso como esse. Então, Borávia, esse herói, vamos colocar entre aspas, boraviano, vai estar sob comando do Lex Luthor. E aí a gente tem aqui, e tá aparecendo aí pra vocês, ele, o Clark, né? O Clark com raiva, falando que pessoas iam morrer. Então por isso que ele interviu na guerra, e não só isso, por isso que ele interviu também nos acontecimentos em Metrópole, porque pessoas ali iam acabar morrendo. Só que, mesmo ele fazendo o bem, ele estava caindo ali no plano do Lex Luthor, né? Olha, as cenas fantásticas aí, ele caindo. E o legal desse filme, e daqui a pouquinho, só vou passar aqui pra Fortaleza da Solidão, mas quando tiver na Fortaleza da Solidão eu vou comentar, que o legal desse filme é dos efeitos práticos, né? Então aqui há pouco CGI, né? Dá pra notar, né, que há pouco CGI nesse filme, o que é bom, né? É uma nova visão de filmes de super-heróis. É uma das coisas que talvez estavam fazendo o público ficar cansado dos filmes de super-heróis. Era essa inundação, vamos dizer assim, de CGIs nos filmes de super-heróis. Ah, mas Daniel, tem poder, tem um monte de coisa, não tem como não fazer com CGI. Sim, mas usar o CGI apenas para coisas que não tem como fazer efeitos práticos, né? Agora, atuar o filme todo com aquele fundo verde, já tava ficando muito manjado. É uma coisa que a Marvel faz principalmente desde a primeira fase, né? Só a gente lembrar do uniforme, da armadura do Homem de Ferro, né? A do primeiro filme e a dos filmes seguintes. Então é um negócio que a Marvel já usa há muito tempo e que é uma das coisas que se esgotou, vamos dizer assim. Então, essa coisa de fazer em efeito prático, e aí daqui a pouco vamos ver o local lá da Fortaleza da Solidão, né, que eu vou comentar mais, é interessante. Eu acho que é uma nova revigorada para esse universo, para para os novos filmes de super-heróis, né? Aqui ele vai voar, né? Ficou legal também, olha lá, a câmera demora pra perseguir ele, mostrando que ele é muito rápido. Diretor James Gunn, e aí vamos à Fortaleza da Solidão. Lógico que ali tem CGI, mas a grande parte das filmagens em que se tem a Fortaleza da Solidão foi feita realmente lá no Ártico, né? Eles voaram para o Ártico para filmar no local em que realmente tem bastante neve. E isso aí é bastante, vamos dizer assim, bastante legal. Por quê? Porque, novamente, não vamos precisar de efeitos CGI para uma coisa que dá para se fazer com efeitos práticos. Lógico que se você levar o filme, fazer externas em outros locais, isso custa dinheiro, né? E nesse momento, Hollywood, ela passou por alguns momentos de orçamentos gigantes. Só a gente lembrar que logo após a pandemia tivemos filmes aí batendo orçamento de 300 milhões. Indiana Jones, por exemplo, né? E que era muito provável que não ia receber isso em troca, que a bilheteria não ia cobrir esse grande, vamos dizer, esse grande orçamento que esse filme acabou comendo ali dos estúdios, no caso da Disney. Mas dá pra fazer, principalmente em filmes grandes, em que você tem praticamente certeza
de que o filme ele vai se vender bem, dá para fazer efeitos práticos. Em grandes filmes de super-heróis, que eu digo, Superman, Batman, Homem-Aranha, né? Agora, vamos dizer, no universo da Marvel, um Homem de Ferro, um Capitão América, que são heróis abaixo desse patamar que eu falei anteriormente, que é Superman, Batman e Homem-Aranha, mas que na Marvel eles conseguem se vender. Talvez dá para fazer esses efeitos práticos de levar as externas para locais parecidos com o que o diretor quer, né? Continuando o trailer, e aí vamos ver a Fortaleza da Solidão, temos a invasão da Fortaleza da Solidão pela engenheira. E a engenheira, ela consegue fazer esses negócios com a mão, né? Ela consegue transformar a mão dela em uma grande arma. E ela vai sair na porrada ali com os robôs da Fortaleza da Solidão, que a gente já tinha comentado isso no teaser trailer, né? O legal, né? E aí, a gente já viu o pós disso lá no teaser trailer, que é os robôs totalmente destruídos. Agora a gente sabe por quê. A engenheira invadiu lá a Fortaleza da Solidão, a mando do Lex Luthor, que a gente vai ver mais à frente, ele aí chegando também na Fortaleza, com mais alguém, não sei quem ali atrás, tem mais uma pessoa junto com o Lex, chegando ali, ó. Lá, tem mais uma pessoa ali atrás, que eu não sei quem é, né? Mas tá junto com ele, e ele chegando aqui na Fortaleza da Solidão, né? E aí tem aí o legal, uma coisa legal que vai ter, que eu achava que não ia ter, mas que pode ter, não, é claro, do nível das HQs, mas em vamos dizer assim, em um momento rápido, que é o Krypton saindo também ali, vamos dizer, entre aspas, na porrada nesse filme. Embora eu acho que só vai ser esse momento. Ele só vai pular ali e derrubar a engenheira, mas não vai ter nenhum desenvolvimento de uma luta, por exemplo, entre a engenheira e o cachorro, não. Eu acho que ali, essa cena aí, vai ser mais para, vamos dizer assim, para os fãs que gostam aí do Krypton na ação, ter um pouquinho de ação do Krypton. Mas na verdade eu acho que o Krypton vai ser mais um cachorro com poderes, mais um animal de estimação. E aqui só vai ser ele atacando ela porque ela entrou ali na casa dele, como um cachorro reagiria, né? Na verdade, o cachorro morderia, né? O Krypton é um cachorro com poderes, ele vai pular nela, né? Mas eu acho que não vamos ter aí uma batalha entre o Krypton e a engenheira, não. É só um momento ali que ela tá entrando, o Krypton vai pular, mas lógico, vai derrubar ela, porque o Krypton tem poder, mas vai ser só isso. Continuando aqui, olha lá, esse momento aqui, o Superman tá preso, tudo indica que o Superman será preso pelo que ele causou lá na batalha, né? Ter parado a guerra em Borávia. E aí, esse momento aqui, ele se safando, né? Aí os Caju, ele salvando as pessoas, já vimos essa cena, que foi uma das primeiras cenas que... Primeiras cenas não, primeiras imagens, quando se falou do Superman do James Gunn, foi a primeira imagem aí, esse momento, né? Aqui ele, pequeno, que vai ser um flashback. Vai ser um pequeno flashback dele com o pai dele, né? Lá. Dele com o pai dele aqui, deles lembrando como ele era pequeno. Uma conversa com o pai dele em julho. E aí, temos aí agora, só vou diminuir aqui para fugir dos direitos autorais, o Senhor Incrível, que tá também bastante legal, viu? Tá fantástico o Senhor Incrível. Tem um momento
eu acho que vai aparecer mais à frente, que ele tá com a cadeirinha dele, sentado na cadeirinha dele, que é bastante legal. Aí o Senhor Incrível, Lex Luthor, né? E aí, nessa cena aqui é bastante interessante, que o Lex Luthor, ele tá falando aqui, só voltar um pouquinho, que depois do Senhor Incrível aqui, aparecendo com os poderes dele, ele fala Superman, e aí ele fala, ele não é um homem. E no mesmo momento em que aparece ele falando ele não é um homem, tem aqui o Superman, aparece a Lois Lane, né? Ele não é um homem, a Lois Lane, e aparece o Superman sendo cuidado pelos... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu passei demais, né? Passei. Aqui, vou passar um pouquinho mais. Aí. Aparece o Superman sendo cuidado pelos pais dele lá. Pelo pai e pela mãe dele e a Lois Lane. Fazendo o contraponto. O que foi legal desse trailer é exatamente isso, né? Enquanto o Lex Luthor fala que o Superman ele não é um homem, aparece a Lois, né? E os pais do Superman mostrando que, mesmo ele sendo um alienígena, o coração dele é humano, né? Passando pra frente, aqui é um momento bastante interessante. Que vemos aqui o Superman preso. Esses caras aqui estão com a armadura da empresa do Lex Luthor, né? E aqui temos o Metamorfo. E olha o que tá na mão ali do Metamorfo. O Metamorfo tá fazendo Kryptonita. Então é por isso que o Superman tá tomando uma porrada ali dos caras que estão com essas armaduras. E isso que tá fazendo ele ficar preso. Agora, porquê que o Metamorfo ele tá fazendo Kryptonita ali? Talvez ele tá sendo coagido pelo próprio Lex Luthor, né? A ajudar o Lex Luthor contra o Superman nesse filme. Então aqui atrás o Metamorfo, nas mãos dele ali dá pra ver nitidamente que ele tá fazendo Kryptonita com as próprias mãos ali, o Metamorfo tem esse poder, né? E ali o Superman tomando um pau dos guardas ali com a armadura. Então ali o Metamorfo, muito bem também feito ali, né? Aliás, o Metamorfo, outra coisa que eu ia falar, o Metamorfo é maquiagem, né? Uma boa parte do Metamorfo é maquiagem, o que é legal. Novamente, efeitos práticos sendo usados nesse filme, né? Os robôs também são efeitos práticos, o que é muito legal também. Foi uma grana, gastaram uma grana nesse filme, né? Mas é como eu disse, no final eu vou comentar no geral, mas é um filme que vem pra resgatar esse gênero de super-heróis no cinema. É um filme que tem que dar certo. É importante não só pra DC, mas também pra Marvel. E eu vou comentar mais sobre isso no final, né? Então o Metamorfo tá ali produzindo Kryptonita. O Superman tá tomando um pau ali por causa da Kryptonita, é claro, né? Aí uma cena bonita dele subindo lá nos céus. E aí, ó, é a cena que eu falei, né? Vou voltar mais um pouquinho. Aí a cena, beleza, deu. Temos aí a Mulher Gavião, né? O Senhor Incrível e o Lanterna Verde, né? Vou até tirar um pouquinho aqui. No caso aí, temos o Guy Gardner, né? Como Lanterna Verde, né? Mas ele é um babaca. O Guy Gardner é um babaca também nas HQs, né? Então aqui, eu acredito que tá muito bem feito, né? Aí temos uma equipe que, se eu não me engano, não se tem nas HQs. Então uma equipe nova que vai ser formada com o Lanterna, né? O Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível. Então temos aí uma equipe que acredito seja uma equipe destinada a defender Metrópole, tá? Então essa equipe, e aí podemos ver isso mais vezes dentro desse universo que a DC está criando, em que cada cidade tenha uma equipe destinada a defendê-la,
né? Então acredito que para Metrópole é essa equipe que foi criada para defender a cidade de Metrópole. Então eles estão ali, logicamente, ajudando o Superman da maneira deles, né? Continuando, aí tem o menininho que a gente já falou lá na Batalha de Borávia. A gente já falou bastante sobre essa batalha, uma briga ali entre a engenheira e o Superman em Metrópolis, aí muito bonito, né? Abrindo ali um buraco no rio, e aí vão se chocar lá lá no prédio, lá no final. Olha a raiva do Lex Luthor, a raiva que ele tem do Superman, olha a raiva dele. E mostra, né? Pelo trailer, o ator, ele conseguiu aí mostrar essa raiva, né? Tomara que seja isso também no filme. Tem a cena aí do Superman com a mãe dele, né? Ela fala: eu limpei suas botas, vai buscá-las pra você. E ele, como um bom filho, vai lá e vai buscar a bota. E aí o Caju, mais uma vez. E aí, olha que legal esse momento aqui, que é os poderes do Lanterna, né? Os construtos, vamos dizer assim, do Lanterna, mostrando que o Lanterna Verde vai estar também lá na Batalha de Borávia, né? Não sei, tudo indica que ajudando o Superman. E aí o construto dele lá, ó, virando a mão, batendo. Mulher Gavião. E aí temos algumas cenas, principalmente do Planeta Diário. Várias outras cenas. Olha o Metamorfo. Aqui, mostrando ali o Senhor Incrível ajudando a Lois Lane, saindo de um portal. Talvez nas empresas nas empresas do Lex Luthor. E aqui o Metamorfo, ó, criando alguma coisa ali, ó. Talvez aqui nesse momento o Metamorfo criando alguma coisa. E aí alguns momentos de cenas de ação. E olha o Superman voltando como uma bala de canhão. E estamos aí, Superman. Temos aí algum outro negócio no final. Uma cena falando que ele tem um cachorro, né? E aí uma cena bonitinha dele, cachorro, mostrando que o Krypton vai ser mais um cachorro de estimação do que uma arma para lutar, né? Temos aí Superman, dia 10 de julho, nos cinemas de todo o Brasil e de todo o mundo. Tá aí o trailer mais aguardado do ano. E aí? Tá aí o trailer mais aguardado do ano, Superman, voltando aqui pra minha tela, pra fazer um comentário, vamos dizer assim, final em relação a esse trailer. Gostei muito, acho que hypa demais pra o filme no próximo dia 10 de julho. É um trailer que não entrega muito do plot, né? Embora dá pra gente entender mais ou menos o que o filme vai nos levar, mas ele não entrega, por exemplo, outras participações que tudo indica vai acontecer, né? Como, por exemplo, da Supergirl, né? É um trailer que toca, vamos dizer, na emoção, principalmente dos fãs, embora, pra mim, o teaser, ele foi mais emocionante, aquela musiquinha no fundo ali, era um negócio que a gente tava esperando também, né? Mas é um trailer que, não vou negar, que tem uma emoção, que passa uma emoção, né? E é uma pegada de James Gunn, né? Uma pegada de James Gunn. A gente vê muitos efeitos práticos e é um trailer que deu pra hypar muito. E como eu disse, é um filme que a gente aguarda há muito tempo, porque na minha opinião, é uma mudança que pode ocorrer em relação a filmes ao gênero de super-heróis. Todo mundo espera desse filme pra ver qual é o cenário futuro para esse gênero, tá?
Então é um filme muito importante, como eu disse, pra DC, lógico, importantíssimo pra DC, é o início do seu universo. Tem que começar bem esse universo para que a própria Warner ela dê um voto de confiança ao James Gunn e também ao Peter Safran, né? Os dois que estão aí agora à frente da DC, né? Então é um filme importantíssimo para dar esse pontapé e dar um voto de confiança da própria Warner para com os dois, principalmente o James Gunn, que é da parte artística, né? Que o Peter Safran, ele cuida mais da parte econômica, cuida mais do dinheiro. E o James Gunn, mais da parte artística, né? Então é importante para os dois, e para que esse universo da DC tenha uma continuação interessante, né? Vamos dizer assim, uma continuação sólida, né? E ela é importante para a Marvel porque vai mostrar o rumo desse universo. A Marvel, só pra lembrar, lançou 2 filmes esse ano que foram mal em termos de bilheteria, né? O Capitão América chegou ali aos seus 400 milhões, mas em se tratando de universo da Marvel, em se tratando de um herói como o Capitão América, é muito pouco. E depois tivemos aí os Thunderbolts, que é agora chamado de Novos Vingadores, que é um bom filme. Eu disse aqui na minha própria resenha sobre Thunderbolts, Novos Vingadores, mas que pelo desgaste da fórmula Marvel, por todas as coisas ruins que vieram depois de Ultimato, fez com que mesmo o filme sendo bom, as pessoas elas não comprassem o filme, né? Não deu vontade das pessoas saírem de casa para assistir o filme. Então tem muita gente esperando para ver o filme nas plataformas, ou já viu também na pirataria. A gente não pode esconder que a pirataria ela é muito forte, principalmente em se tratando de Brasil, né? Mas tem muita gente esperando para ver o filme na Disney Plus, né? Então é um filme que vai dar um norte do que se fazer em filmes de super-heróis e principalmente quando se tratar de super-heróis conhecidos do grande público, né? Então é um filme muito importante, por isso que eu coloco aí esse filme como o mais importante do ano de 2025. No fim, gostei demais do trailer, hypou muito, tô aí aguardando, contando, tem uma contagem aí, falta eu acho que 54 dias para o filme entrar em cartaz de vez. Não tô vendo a hora de chegar aí, passar esses 50 e poucos dias aí pra a gente poder conversar aqui, poder assistir primeiro e depois conversar sobre Superman. É isso, então. Esse é o trailer de Superman. O tão aguardado trailer de Superman, enfim, saiu, né? Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora de um outro trailer. Ah não, antes de falar de Superman, eu vou até botar aqui na tela, para você que está acompanhando nas plataformas, no YouTube. Deixa eu bater aqui. Aí sim, aí, ó, aparecendo para você. O site do Jovem Nerd falou que o trailer de Superman superou o trailer de Quarteto Fantástico em apenas 3 dias. Isso é um demérito para Quarteto Fantástico? Não. Isso mostra o tão importante é o filme do Superman, né? E se tratando também de super-heróis, Superman é muito mais conhecido do que o Quarteto Fantástico, né? Mas aqui a matéria, rapidinho, né? Isso aqui eu só peguei para mostrar o quão é aguardado esse filme do Superman, né? E a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que o James Gunn tem para esse filme do Superman. Então, em julho, Marvel e DC terão um grande embate nas telonas com Quarteto Fantástico, Primeiros Passos e Superman. E ao menos no YouTube, o Superman ganhou, né? Em apenas 3 dias, o novo trailer de Superman já tem mais de 21 milhões de visualizações na plataforma. Isso aqui foi no dia... Foi hoje, né? 17, isso. Hoje não, ontem, né? Então, Superman chegou nesse sábado
a 21 milhões de visualizações na plataforma contra 19 milhões de Quarteto Fantástico, que tá aí há mais de um mês no ar já nas plataformas com seu trailer. Os dois filmes chegarão ao cinema com apenas 2 semanas de diferença. Resta saber quem se dará melhor nas bilheterias. Superman, 10 de julho. Quarteto Fantástico, 24 de julho. Eu acho que Superman pode puxar Quarteto Fantástico, tá? Então, é uma das outras coisas aqui que também a Marvel, vamos dizer assim, torce por Superman, porque o Superman pode puxar a bilheteria de Quarteto Fantástico. Na animação, no Superman foi um baita filme, e eu acredito que vai ser, eu tenho fé que vai ser um baita filme, ele vai puxar a bilheteria também de Quarteto Fantástico, que também eu tenho fé que vai ser um baita filme. Eu acho que podemos ter, em julho, uma retomada dos filmes de super-heróis. Eu acho que julho, o mês de julho de 2025 vai ficar marcado como a volta dos grandes filmes de super-heróis ao cinema. Ó, pode marcar, hein? Depois pode me cobrar. Mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Que essa mudança, que essa queda da curva vai começar a mudar a partir do mês de outubro. Bom, estamos aí já no final do programa de hoje, do Rádio Nerd de hoje. Já com mais de 50 minutos de programa. Passou rápido o programa de hoje, né? Mas tem um momento aqui que eu quero usar para falar do Coração de Ferro. Sim, teve trailer do Coração de Ferro essa semana. E no mesmo dia de Superman, né? Isso prova que o quê? Que a Marvel tá escondendo essa série, né? Nada me tira da cabeça que a Marvel está escondendo o Coração de Ferro. Não tem sentido você trazer um trailer no mesmo dia do trailer do Superman, né? Ninguém falou de Coração de Ferro, ninguém tá lembrando de Coração de Ferro. Nem eu lembrava de Coração de Ferro na quarta-feira. Então, tudo indica que a Marvel está escondendo Coração de Ferro, né? Porque Coração de Ferro, querendo ou não, é daquele momento em que a Marvel tava trazendo muitas coisas, né? Tava trazendo trazendo muitas séries no Disney Plus. Então, Coração de Ferro foi desenhada naquele momento. E é um momento em que tudo indica a Marvel quer largar de mão, né? Que o Kevin Feige quer largar de mão. Que era aquele momento em que se lançou o Disney Plus, né? E aí precisava de muita, vamos dizer assim, de muita série para poder aumentar o cardápio do Disney Plus. Mas eles lançaram esse trailer aí. Então vamos ver ele inteiro, que eu não vou voltar nele não. E como é Marvel, dá pra gente rodar ele aqui com som que a gente não leva bloco da Disney. Alô? Mesmos diretores de Wakanda pra sempre. Aí a Riri Williams. E o trailer começa com ela tendo que escapar ali, vamos dizer ali, fazer um jogo de escape. Em menos de 3 minutos, o ar nesse elevador não será mais respirável. O quê? O que é isso? Sua entrevista. E aí é um jogo de Você vai escape, sufocar né? e morrer, Pra ela né? mostrar que ela é Se tiver um mouse inteligente. positivo no chão, Né? Ela tem que sair dali você em encontrará 30 uma máscara de segundos gás. com o Boa que ela sorte. tem em mãos pra mostrar que ela é muito Se dá inteligente. isso. Aí ela vai conseguir sair, né? Ela vai tentar sair do elevador e consegue sair. Ouvi dizer que Riri Williams era um gênio. E aí vamos ter o vilão, que é o Capuz, né? Tá dentro ou fora? Tudo indica o Capuz. E aí já mostra a motivação dela pra entrar no mundo do Te vejo crime. cansada, esperando ser reconhecida por sua grandeza. Ela fazendo aí a armadura, né?
Você não é o Daqui a primeiro pouco eu vou gênio do comentar MIT. mais sobre esse trailer. Por que não tá trabalhando numa E empresa chique de se tecnologia? essa Depois série... do meu Aí, estágio ó, no exterior, e se essa eu quero série fazer algo tem um grande inegável. defeito pra mim até Algo agora, né? Importante? icônico. 24 de Te darei as junho, ferramentas pra mês você que vem. alcançar seu objetivo. Olha, qualquer um que já tenha conquistado algo Vamos ter aí. icônico na vida teve que fazer algumas coisas questionáveis pra conseguir. Aí, ó. É a O que motivação você vai dela. fazer, Huey? Tô vendo que você já comeu muito mais do que aguenta. Eu aguento mais. No Disney Plus, Você não sabe nada sobre isso. é o capuz vermelho, né? ou na prisão. É muito maior que isso. Que é o vilão do filme. Aí ela com já a armadura Coração de Ferro, série original, 24 de junho. Isso é loucura. Um bunker obscuro. Meu Uma bunker cena não engraçada. É obscuro. Um bunker obscuro Como teria tudo isso na Marvel, parede. as cenas finais Isso dos tá em trailers. cima de uma caixa de mísseis teleguiados. Eu vou devolver eles. No Disney Plus. Enfim, o que eu vejo aqui é o seguinte. Acho que tem um grande problema na história da Riri Williams dentro do UCM, que é não fazer menção ao Tony Stark. Porque nas HQs, ela é como se fosse uma pupila do Tony Stark. Mas o Tony Stark, naquele momento, ele já tinha morrido. Só que o holograma dele, a inteligência artificial dele, vai ajudando ela a fazer a armadura. E aqui tudo indica que ela vai ter uma ligação com a Shuri. Como foi lá no filme do Pantera Negra. Então tudo indica que a ligação da Coração de Ferro, da Riri Williams, vai ser com a Shuri e não com o Tony Stark. E aí tem um erro. Eu acho que se a ligação fosse com o Tony Stark, seria mais interessante. Porque ela é fã do Tony Stark. Por isso que ela construiu a armadura, né? Então ela teria que ter uma ligação com o Tony Stark. E é fácil. Robert Downey Jr. já tá na Marvel de volta, né? Já poderiam ter gravado, fazer-se uma regravação, pelo menos em alguns momentos ele aparecer. Ah, mas isso não garante que ele vai aparecer? Eu acredito que não, porque assim, se você quer vender a série da Riri Williams, do Coração de Ferro, qual era o melhor jeito de vender essa série? Era colocar o Tony Stark aparecendo. Se você coloca pelo menos o holograma do... Pelo menos não, tinha que ser o holograma, né? Parece o holograma do Tony Stark aparecendo ali nesse trailer, você chamaria muito mais gente pra acompanhar esse filme. Então, na minha opinião... acompanhar essa série, né, na verdade. Então, na minha opinião, o que tudo leva a crer que quem vai ser, vamos dizer, a professora da Riri Williams, a quem ela vai se inspirar, além, é claro, do Tony Stark, porque não tem como fazer essa distinção, mas quem vai estar acompanhando ela nessa série vai ser a Shuri, tá? O que é ruim, na minha opinião, o que é muito ruim, o que abaixa bem as expectativas dessa série. E outra coisa, o trailer também mostrou qual é vamos dizer, o plot da série, né? Que ela vai pro mundo do crime porque ela quer dinheiro para construir a armadura dela, né? Então, o trailer já meio que entregou basicamente tudo o que vai acontecer na série, né? Mas, volto a dizer, não tendo o Tony Stark, a presença do Tony Stark, e isso já aconteceu no filme de Wakanda pra Sempre, porque não é falado o nome, não aparece nada relacionado ao Tony Stark quando tá naquele momento lá da Riri Williams, tá? Então tudo indica que nesse universo da Marvel, a Riri Williams ela tem uma afeição melhor a Shuri, o que é, aqui ó, ruim, é bem ruim, tá bom? Bom, como eu disse, o que esperar de Coração de Ferro? Eu não espero nada, né? A própria Marvel não espera nada. Volto a dizer, lançaram o trailer de Coração de Ferro
no dia que lançaram o trailer de Superman. Logicamente, para que lança isso aí rápido. Lança isso aí. É bom que vai lançar o trailer do Superman hoje. Ninguém vai falar mal de Coração de Ferro. Ninguém vai nem lembrar de Coração de Ferro. Vamos lançar isso aí, porque a gente tem isso aí no Drive aqui. A gente tem que lançar esse negócio, né? Então, pra mim, me passou a ideia desse jeito. A ideia da Marvel pra Coração de Ferro é essa. Pelo menos que passou pra mim, né? Bom, vamos aguardar pra ver, né? Bom, estamos aí com com uma hora de programa. Vamos chegando ao final do Rádio Nerd desta semana, deste domingo. Lembrando, mais uma vez, que vamos ter um episódio especial na quarta-feira. Na quarta ou na quinta-feira? Na quinta-feira ele já vai estar no ar. Talvez ele já esteja no ar na noite da quarta-feira. Vamos falar sobre Missão Impossível, a segunda parte, né? E no domingo vamos ter um episódio falando sobre o live action de Lilo e Stitch. Então você que gosta, aguarde no próximo domingo. Vamos ter aí esse episódio mais do que especial. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.